Se quiser usar isso posteriormente para ficar disponível, vou deixar gravado aqui, tá, Marco? Tá bom. Bom, beleza. Bom, quero me apresentar. Primeiramente, eu sou o Luiz Fernando, né? Eu cuido da parte técnica da Prospera, cuido de toda a parte ali de desenvolvimento de técnica, né? Queria apresentar também quem está aqui comigo, que no caso é o Marcelo e a Rafaela. Queria que o Marcelo falasse um pouquinho dele, né? Para depois a gente dar seguimento e explicar como é que funciona tudo isso aqui. Beleza. Primeiro, assim, posso começar? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Desculpa o ambiente aqui, cara, que eu estou na formatura, estou aqui numa universidade em Araraquara, que eu vi na formatura de uma enteada minha, da Larinha, eu chamo ela de Little Pom, né? Que é a pequena Pom, que é a pequena mãe dela. Mas vamos lá. É um prazer estar falando com vocês aqui, tá? Não sei se todo mundo me conhece, mas um pouquinho da história. Minha e em relação ao conhecimento que a gente tem de mercado, né? Opero o mercado futuro há mais ou menos uns 25 anos, operando por, não sei, eu acho que todo mundo aqui, de certa forma, já tem experiência com dólar, mini dólar, índice, mini índice, derivativos, né? Eu faço isso há mais de 25 anos, mas não é operando day trade como a gente opera hoje. Eu faço isso para grandes instituições financeiras e vou citar o nome de algumas aqui, com certeza vocês conhecem. Uma aí da região de Barretos, aí Severínia, que é Açúcar Guarani, Grupo Tereus. Eu já operei muito para eles há muito tempo atrás, mas operei depois Copersucar, Suzano Papel e Celulose. Agora, atualmente, eu estou num projeto também bacana de uma das maiores empresas do Brasil aí, do ramo de aço, e sempre operando também no varejo, né? Então, assim, ao longo dessa jornada, operando para grandes instituições, eu também, a partir de 2018, eu falei, chega de operar para os outros, eu tenho um método, tenho conhecimento, vou tentar viver do mercado, né? E, cara, assim, não pense vocês que a experiência ela facilita muito, 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 muito. Mas também tem os desafios, tá, galera? Então, assim, operar no mercado futuro, para você se dar bem nisso, eu hoje falo, viu, Marcão? Você que está mais recente aqui, a Rafa, o Luiz já não aguenta mais eu falar disso, o Cleverson também está ouvindo isso pela primeira vez, Marcelo, que eu falo com muita segurança que o único método que me fez ser consistente, mesmo com toda essa experiência que eu tenho, deixar de perder muito e ganhar pouco e perder muito, foi o PDCA. O PDCA é um método que a gente usa aqui na Prospera, que em 2018, 19, eu comecei a usar e foi ele que me estabilizou as operações. Porque assim, operar é fácil. Acho que todo mundo aqui sabe colocar uma ordem na tela, né? O Marcelão, vou falar com você aqui, porque talvez você está chegando agora. O Cleverson também o Luan, não sei se eu já conheço. Eu acho que essas pessoas eu também é a primeira interação minha. Então, assim, podem ter a segurança absoluta, vocês que estão fazendo o treinamento e quem está vendo a gente pela primeira vez, que vocês estão fazendo uma imersão com o que tem mais eficaz do mundo. Não é do Brasil, não, é do mundo para colocar trader na consistência. Não sei se vocês já estão no grupo de alunos, ou vou entrar hoje, o Luiz vai passar o link, o Luiz e a Rafa aí. A gente vê, assim, cara, é de dar orgulho, muito orgulho na gente ver o grupo de alunos lá. Não é que só tem game, que nem esses caras de internet faz aí, game, ganhou game, game, meu sucessor. Não, não é isso. Lá a gente percebe a gente percebe um pensamento sistêmico lá, um pensamento de quem quer ser consistente, um pensamento com base no que nós desenvolvemos, que é o PDCA. E o que é assim, como que a gente opera aqui, galera? Daqui a pouco o Luiz vai falar, a Rafa vai falar, viu, Luiz? Mas eu não tenho como não falar um pouquinho do método, tá? E da importância disso para chegar na consistência.
Como que a gente aqui na Prospera, por que a Prospera é a melhor empresa para colocar, a melhor escola para colocar trader na consistência? Eu vou resumir assim em algumas palavras para vocês. Primeiro, não sei se todo mundo aqui opera dólar, mini dólar. Quem opera mini dólar com gráfico é muito difícil, gente. É muito difícil. É muito difícil ser consistente operando dólar no gráfico. Então, o dólar a gente opera com tape reading, com metajogo, com metagame, com entendendo o que os institucionais estão fazendo. Eu fiz isso por 25 anos, então eu entendo o ponto de entrada, a gente entende no método o ponto de saída, e isso vai ajudando muito a operar dólar. Índice, não adianta querer operar com tape reading, nem com gráfico de candle. A gente tem que operar com Renko, com gráfico de Renko, de pontos, gráfico atemporal. Por que, Marcelo, Renko para o índice? Porque o índice, o certo seria tape reading no índice, mas o índice tem, são duas casas a mais que o dólar, é impossível de ver, você não consegue observar a entrada e saída de players, que é muita casa. Então mas o índice tem uma grande vantagem para quem opera. Ele respeita fractais, ele respeita padrões do passado, ele respeita padrões que se repetem. E a gente estudou muito isso, Luiz, eu, Rafa, o Leandro de Campinas, Marcão está se juntando à comunidade agora, aí Barretos. A gente estuda muito isso para entender estatisticamente o que rola. E a gente chegou na conclusão de 2 ou 3 setups aí que a gente usa no índice, com gráfico de Renko, que é um tamanho de 21R, 31R e 11R. Cara, usando médias e high-low, isso ajuda demais a assertividade. A última vez que o Luiz fez um backing test, não me lembro bem, Luiz, foi 85, 86, mas foi por aí o nível de assertividade desse troço. Mas não é isso ainda que vai deixar vocês consistentes. Não é operar dólar com tape read da forma que a gente enxerga o mercado. Não é operar índice com gráfico de Renko, acertando 85% das vezes que vai deixar você consistente. Você precisa de uma coisa a mais, de um elemento a mais, que é o seu autogerenciamento, gerenciamento do seu capital, gerenciamento de tudo isso. E aí não é esses, planejamento de trade, você vê na internet lá uma planilha vagabunda de Excel. Cara, não é isso, planejamento de trade. Planejamento de trade, você tem que ter um pensamento sistêmico. Você tem que pensar assim, ó, primeiro você planeja tudo que você vai fazer fora do mercado. Depois você vai executar somente o que você se predispôs a fazer. Nem mais, nem menos. Isso é disciplina. Terceiro, você vai controlar o que deu certo, o que deu errado. Quarto, você vai ajustar tudo isso para depois planejar de novo. Perceber um ciclo? Planejar, executar, controlar e ajustar. Esse ciclo a gente chama de PDCA. Não tem aluno da Prospera, pelo menos os consistentes, que operam sem pensar nisso. O Luiz, vocês estão vendo aqui que ele é descendente de japonês, né? Eu não preciso nem falar, né? Com essa cara de samurai que ele tem, essa barbinha aí. Só falta a espada, né, Luiz? Mas, enfim, o japonês ele tem uma disciplina muito grande no método. Então, assim, só é consistente quem tem disciplina. E muitas vezes, por aí se ouve assim, o que é importante para um trader ser consistente? Mas pergunto para esses gurus de internet. Os gurus falam assim, disciplina. Gente, mas disciplina em quê? Disciplina em quê? Porque a disciplina é um ato de você fazer o que você se predispõe a fazer, na plenitude. Se você planejou errado, velho, por exemplo, se você, eu vou ter uma disciplina danada para cavar um buraco aqui. Você vai até o inferno com a sua disciplina, cavando o buraco. Não é a disciplina que vai colocar você na consistência. É a disciplina no PDCA, que é o nosso método, é a disciplina no método. Então, se você combinar efetividade de operar dólar com tape reading, eficácia de operar índice com gráfico de Renko, que são através de fractais que a gente tem lá no 31R, 21R e 11R, e compor tudo isso numa coisinha chamada PDCA, cara, você vai ser consistente, eu afirmo.
você vai ser consistente, vai ganhar dinheiro do mercado. Uma dica que eu dou agora para vocês, principalmente para quem não conhecia a Prospera, viu, Luiz? Para quem, viu, Marcão? Para quem não conhecia nada da gente. Cara, Marcelão, ô Marcelo, vou perguntar para você aí, cara. Quantas operações você faz por dia? Ô Marcão, se a gente não via, você traduz aqui para gente. Marcelão, quantas operações você faz por dia? Me fala aí, qualquer número. Você ouviu? Chegou aí bem o som, Marcão? Tá no Eu acho mudo, hein, que tá velho? mutado lá, Marcelo. Marcão, acho que tá mutado aí. Tá ouvindo agora? Agora sim. Me fala um número aí. Quantas operações, Marcão? A galera falou, mas não vale se aluga Duas. Prospera. Quantas? Duas. Duas operações por dia, é isso? Isso, ele só consegue operar na hora do almoço. Mas assim, ele sempre faz duas ou ele faz uma? Se acontecer alguma coisa, ele faz a outra ou ele sempre faz duas? Como que é a lógica dele? Ele faz uma, aí se ele perde, ele faz outra. Se ele ganha, ele para na primeira. Entendi. Então, assim, cara, você já está a um grande, já deu um grande passo em relação à consistência. Pelo menos você vai perder pouco fazendo isso, se não tiver um método ainda robusto. Porque, assim, um dos grandes erros que tem aí também, se observe esses gurus. E, gente, primeiro assim, ó, eu sinto em falar isso. Você não vai ver o nome do Marcelo como um grande cara de milhões de seguidores. Do Luiz, também não. Quem opera para valer, quem vive de mercado, são poucas gente que está muito exposto na internet. Quem tem muita exposição de internet, dificilmente tem método robusto, tá? Não estou falando que todos são assim, não. Mas os grandes caras da internet, eles ganham comissão de corretora. E aí eles chegam para vocês e falam assim, você tem que fazer 30 operações por dia. Ou 20. Cara, você nunca... Eu corto o dedinho do Luiz fora. Se um cara é consistente fazendo mais de 10 operações por dia. Não conheço, e eu tenho 25 anos de mercado. Para você ser consistente, você tem que fazer de 3 a 5 operações no máximo. Então, primeira dica que eu deixo aqui, quer ser consistente, opera 5 vezes. Mas, você quer ser consistente rápido, você quer operar sem contratos igual a gente opera, você quer fazer realmente uma lucratividade boa para mudar a tua vida, você tem que operar pouco e operar com PDCA. Com PDCA vai te colocar lá, na consistência, vai te dar segurança para você ir dobrando a mão, dobrando a mão, dobrando a mão, até você ter a vida que você quer. Mas é uma estrada longa. Você vai ter que entender fundamentos, paper reading, Renko e o PDCA. E você tem que se autogerenciar naquilo, se disciplinar no PDCA. E aí você vai longe, eu afirmo, para qualquer um. Se você seguir o PDCA na plenitude, você pode no primeiro mês não ganhar dinheiro, mas perder você não vai. Quebrar a banca você não vai. Fazer aqueles negócios assim, o cara perdeu a casa, vai ser. Não, você não vai acontecer isso com você. Mas você vai ter um tempinho de curva de aprendizado para chegar lá e você vai chegar lá com o PDCA, eu afirmo. Para quem é aluno, tranquilize-se, gente. Vocês têm de mais moderno no mundo para colocar trader na consistência. Para quem não é aluno, faça um convite. Entenda mais isso. Conversa com quem já fez. Vocês vão se surpreender, tá bom? Então é isso, Marcão, é isso, Luizão. Pode seguir aí, velho. Já falei demais. Tá certo. Eu quero abrir agora para pergunta, e se alguém tiver alguma pergunta, já que a gente vai começar o intensivo aqui pela Prospera, eu sei que o tempinho ficou bem curto, né? Para a gente poder bater um papo, mas eu queria saber se alguém tem alguma pergunta para poder fazer. Luan, pode falar. A gente não entendeu a pergunta. Não, se vocês têm alguma pergunta para fazer, alguém quer falar alguma coisa, quer fazer alguma pergunta. Não, concernente à atmosfera, como que é a licença dela, assim, que ela ajuda o aluno a estar progredindo, a estar atingindo essa consistência? Porque a gente Sim. vê
Eu já tem 3 anos que eu estou no mercado, já fiz investimento, tirei e comecei a fazer em day trade. Já tem 1 ano que eu opero com day trade, mas eu tenho um ganho expressivo, mas só que a hora que, tipo assim, o meu emocional, nossa, eu não aceito perder. E se eu Hum, colocar o que eu levei, que eu ganhei durante a semana inteira, vamos colocar, eu ganhei 5 mil durante a semana. Chega sexta-feira, eu perco 5 mil, aí eu vou lá, eles passam mais aporte, eu acabo Deixa perdendo. comigo, Luiz. entendi a pergunta. Como é que controlar o emocional, a ganância, o medo e a insegurança de operação, Tá. né? Tá. Ô, Luiz, eu vou tentar responder aqui, depois você me ajuda, tá? Quem que está perguntando? Então, perde. Roberto? Eu não entendi seu nome. Perde. É igual você marca de cigarro, perde, mas só que é um erro no final, perde. Entendi. Eu não entendi o nome dele. Não entendi seu nome. É Tô ruim derby. aqui. Mas tudo Derby. bem. Derby. Derby? Carro. Ah, Carro. Derby. Ah, beleza. O Derby, eu vou te falar assim, cara, excelente a tua pergunta, tá? Excelente a sua pergunta. Eu quero primeiro assim, cara, relaxa o seu coraçãozinho, porque isso acontece com 99% das pessoas, dos traders, para não dizer 100, tá? Porque assim, a gente, nós seres humanos, nós somos, eu tenho que falar um pouquinho de como nós somos para chegar no operacional. Depois o Luiz pode falar tecnicamente alguma coisa a mais. Nós, seres humanos, a gente é movido por dois sentimentos, por só dois, é a dor e é o prazer. Dor e prazer. Então, assim, quando você está operando e está ganhando, você está no prazer, você tá tudo certo, você está maravilhado. Quando você fecha uma sexta-feira, você fecha um dia no game, cara, você passa o fim de semana em êxtase. Puta, muito legal, sou punk, vou mudar minha vida. Você fica com esse negócio na cabeça, é muito bom. Quando você vai para um dia de loss, cara, você não quer. Você entrou no loss, você começa a sentir uma dor, é ou não é? Todo mundo aqui passa por isso. Você não quer ficar com essa dor. Você quer voltar para o prazer, você quer voltar para o gain. E aí, bicho, aí você opera com esse sentimento de querer voltar para o prazer de maneira aleatória, de maneira sem fundamentos. Normalmente as pessoas perdem a razão. E mais do que perder a razão, às vezes até segue o método, só que elas começam a operar freneticamente para poder voltar para o game. E aí isso que acontece. E aí, a hora que você vê, puf, porra, perdi toda a minha banca, perdi meu capital, perdi. Cara, e agora? Aí a ficha cai. E aí vem aquela dor do cacete insuportável que você quer se livrar dela e não se livra. Vai se livrar numa próxima segunda que você vai entrar no game. Aí você faz uma operação ou duas, deu game, cara, você já vai parar, porque, porra, deu game. Ganhou, você perdeu 5 mil reais num dia, na dor. Você ganhou 10 conto, você já fica com medo de ir para dor de novo. Com 10 reais você já está no prazer, pequeno, mas está no prazer. Então você já para com um ganho pequenininho. Se você faz uma operação e entra no loss, você já quer reverter aquela dor, quer reverter aquela dor. Tem dia que você até consegue, mas a grande maioria dos dias você não reverte, você perde tudo. Então, assim, todo mundo, com exceção de psicopatas, tá? Mas todo mundo é regulado por esses dois sentimentos, dor e prazer. Beleza? Até aí? Então, assim, não se aflija. Eu, com 25 anos de mercado, também tenho isso. A gente nunca vai se livrar disso. Só que aí é o seguinte, se você começar a olhar a tua estatística, você vai perceber que tem dia que você ganha muito, tem dia que você perde muito. Se você tirar esses dias de muito ganho ou de muita perda, você vai entrar numa consistência, você vai entrar no ganho. Então, como que resolve isso? O método PDCA, operando pouco, que é uma coisa chamada árvore de possibilidades. Quando você começa a operar, você vai saber todas as suas possibilidades e você não vai entrar nesse frisson de dor e prazer, como eu acabei de descrever.
Não sei se eu respondi tua questão, mas com PDCA, ele é feito para tirar essas coisas de você, pelo menos para minimizar. E é por isso que os nossos alunos eles tendem a chegar na consistência de maneira mais rápida. Luiz, se você quiser complementar, fica à vontade, tá? Sim, rapidamente, só para poder complementar, já com termo com utilidade técnica. O que o Marcelo está falando, a gente tem que tirar um negócio chamado outlier. E outlier, eu tiro isso dentro do planejamento. O que que é outlier? Sabe aquele dia que você bota o bunda na cadeira e fala assim, hoje eu arranco o dinheiro do mercado? Você não pode pensar dessa forma. Não é assim que se pensa. Quando você senta na frente do computador, você tem que pensar que seu planejamento é a coisa mais importante, baseado em projeções estatísticas que a gente vai fazer junto. Por exemplo, eu tenho. Vamos pensar numa empresa pequena, né? Tenho uma empresa pequena, eu quero alavancar ela e fazer um faturamento de R$ 100.000 por mês. Para eu poder ter um faturamento de R$ 100.000 por mês, não é sorte numa empresa. É outros fatores aí que a gente vai levar em consideração. Não é sorte, né? Então, baseado nessa fórmula, a gente vai entender qual é a projeção de resultado, como que a gente vai buscando. Até em dias de perca, você não vai ter esse problema mais emocional, porque a gente vai tentar te blindar disso. Vai sentir dor quando perde? Não tenha dúvida. Entendeu? Vai sentir feliz quando ganha? Não tenha dúvida. Mas só que a gente vai conseguir blindar você de você não tomar aí um atropelo do mercado, tá? Então, a ideia é o seguinte, Boa. montar um planejamento bem feito, executar com qualidade o planejamento e buscar com base histórica como é que vai ser o resultado projetado. Então, a gente vai montar tudo isso junto com você. Ô, Vai muito além do gráfico, é muito além de tudo isso. ô, Derby, mais uma questão aqui. Para quem nunca, para quem está operando, e até muitos macacos velhos por aí, acha que planejamento é só definir meta de gain, meta de loss. Cara, isso é errado. Meta de loss, limite de loss, beleza, eu acho que você tem que ter. Agora, a meta de ganho é um erro tremendo você ter isso. A gente aqui na Prospera até falar, todo mundo bateu meta, é modo de falar. Mas se você quiser ser consistente, você tem que se livrar da meta de ganho. Você tem que substituir isso por árvore de possibilidades, que é uma coisa que o Luiz passa aqui. Você tem que saber todas as possibilidades que pode acontecer com você antes de você operar. Quando você entra para o mercado sabendo disso, você pode ganhar ou perder, não importa. Mas está tudo dominado, está tudo controlado, está tudo mapeado, não tem surpresa. De surpresa, já basta o mercado que a gente nunca sabe para onde ele vai, se ele vai subir ou cair. O que a gente tem que fazer é ganhar dinheiro nessa incerteza. E a gente controla a incerteza, é isso. Parece um papo de louco, gente, mas tudo isso é muito simples. A hora que você começa a entender o PDCA, as entradas, como que a gente faz isso, a árvore de possibilidades. E é isso que vai colocar, é isso que vai evitar vocês passarem por isso, tá bom? Derby, responder uma pergunta? Mais alguma questão aí, gente? Respondeu. É que só colocando assim, porque eu particularmente gosto de ver muitas as notícias do dia, que horas que vai ocorrer e tal, depois de ter perdido muito. E eu já perdi muito dinheiro em questão de não saber o horário das informações que vêm aparecer no dia, no horário. Entendeu? Tipo, lá no porto de Dalian, o minério subiu. Aí, isso aqui, no meio da tarde, ou até 10 horas da tarde, o ministro das finanças aqui do Brasil vai se pronunciar. Aí, a hora que o mercado dá aquela chibatada, aquela chicotada, que não sabe para onde que vai, que os grandes players atuam, que tipo assim, eles captam 1.000 pontos uma vez, daqui a pouco o mercado despenca 1.500, e eu particularmente, tipo assim, eu não operava muito com stop loss, eu deixo só para tipo game, se eu estou ganhando, vamos embora e vamos chegando em pau. E conforme eu estou ganhando, eu vou sentindo qual que é a direção do mercado que ele está indo, a tendência dele. Então, vamos colocar, se eu estou ganhando R$ 2.000, eu encerro a operação, espero, vejo, aí o governo está operando com 20 contratos, aí eu já volto, já 40. Aí, se está ganhando tal, eu já
60 contratos. Eu vou operar com 150 contratos para a escola. Foi um dos dias que eu mais ganhei. Mas também teve uma vez que eu fui recuperar, eu estava com a banca, aí vamos colocar 15 mil reais, já ganhado no mercado. Aí eu peguei e fui operar com 100 contratos, entendeu? Foi a noite que deu essa chicotada que chegou a doer na alma, na espinha, que aí eu não tive mais como pegar e reverter, né? Aí, antes que você acabou de falar, de começar a operar freneticamente, entendeu? Aí, qualquer movimentaçãozinha, você quer inverter a ordem, você vê que o candle, o gráfico está mudando, você já quer ir operando de um jeito, aí você chega a fazer 30, 40, 50 operação, um tempo de 30 minutos, uma hora. Então, é isso que às vezes eu acabo errando com isso. Entendi. Quanto Velhinho, ao como já horário, quanto ao acabamos de horário, falar, né? Letícia, né? Tudo essas coisas que você está me trazendo, né, pode ficar tranquilo. Isso daí tá dentro de um planejamento também. Isso faz parte do Sim, planejamento. Então a gente tem que conhecer é. um todo para criar um planejamento antes mesmo de começar a operar. Antes E das 9 horas, o planejamento tem que estar pronto. sim, e olha que coisa interessante. Até para ler notícia, a gente tem método. Vou dar um exemplo aqui. E o gráfico de índice, ele tem uma lógica nas janelas dele durante o dia. Vou dar uma palhinha aqui. O Luiz não gosta muito que eu falo isso, tal. Mas assim, Luiz, eu acho que a gente tem que, um pouquinho para a galera que está aqui, independente de ser aluno ou não, para saber. Não é que o Luiz não gosta, não, estou brincando, tá, gente? Porque muitas dessas coisas que eu falo tá dentro do treinamento. Muitas não, algumas coisas estão dentro do treinamento, né? Mas assim, até para ler notícia, a gente tem que ter método. Marcelo, mas qual é o método para ler notícia? É simples. Primeira coisa, você tem que saber o que influencia os ativos. O que que faz o índice subir? Vamos falar de índice, tá? Não vamos falar de dólar, não. O que que faz o índice subir ou cair? A nossa bolsa. Porque o índice futuro, ele deriva da nossa bolsa, do índice à vista. Cara, quem é o principal comprador do Brasil? Quem é? É a China. A gente tem que saber tudo que rola na China. A China opera na madrugada. Por exemplo, daqui a pouco ela vai abrir as operações, 3 ou 4, acho que é 2 ou 3 horas da manhã. Cara, amanhã cedo, a hora que a gente for começar a operar, nós temos que entender o que rolou com a China. Se o mercado chinês bombou, cara, o índice vai subir. Então, primeiro, entenda a seção asiática. Depois, entenda futuro dos Estados Unidos. Tem que entender tudo. Terceiro, entenda o macroambiente. Por exemplo, essa porra da PEC aí que está pegando. Cara, hoje, o que que fez o índice subir? A PEC, que era 145 bilhões, foi para 125 bilhões. Não é os 25 bilhões, mas é o contexto político. Foi favorável, fez o mercado subir. Tem que entender do Powell. Como que está a economia dos Estados Unidos? Então, a gente tem um método, começo, meio e fim. Tem uma planilha aí que o Luiz tem, que a gente vê como que está. É tipo um checklist. A gente faz um checklist de pontos para entender as notícias do dia, com calendário econômico, tudo. Aí você entrelaça tudo aquilo para tentar, pelo menos, antecipar o mercado. Não quer dizer que a gente vai acertar, não, mas a gente vai, pelo menos, se sentir seguro dentro daquele troço todo. Isso é notícia. Agora tem um outro ponto de janelas do índice de operação. Cara, o índice ele tem um comportamento básico. Das 8 às 9, ele é de um jeito. Das 8 às 9. Das 9 às 10, ele é de um jeito. Das 9 às 9h30, ele é de um jeito. Das 9h30 às 10, ele é de outro jeito. Às 10 horas, a hora que abre o mercado à vista, ele começa as arbitragens, ele começa a fazer arbitragem no mercado à vista, ele é de outro jeito. Às 10h30, eu vou dar uma palhinha. Observem lá o índice 10h30, 11 horas da manhã, o que acontece com ele? É lá que tem os movimentos direcionais, é nesse horário. E vai até meio-dia. Na parte da tarde não era para ninguém operar, né? Então, assim, se você entender essas janelas de oportunidade, você vai saber o momento de operar um Renko com 21R, com 11R, com 31. Você vai saber em que momento operar rompimento, porque rompimento, 75% das vezes ele volta, ele não rompe. Mas você vai saber o horário que ele rompe mais. E é tudo isso que a gente passa aí no treinamento, tá bom? Eu acho que eu respondi aí, não sei, é o Derby que perguntou ou foi alguma outra pessoa?
Foi o Derby que perguntou. Pessoal, Vai lá, jovem. eu vou começar um treinamento agora às 19 horas, eu estou atrasado, para falar a verdade, 19h10. Eu queria saber se tem mais alguma pergunta para a gente estar respondendo, tá? Porque senão eu já vou seguindo aqui junto com o pessoal do treinamento que já está aguardando a gente. Pessoal, alguma dúvida a mais? Eu sei que foi um bate-papo muito curto. Alguma dúvida a mais? Alguém quer falar mais alguma coisa? Marcão, você que está aí, alguém quer falar mais alguma coisa? Perguntar mais alguma coisa? Marcelo, eu acho que não. Alguém quer? Qualquer coisa também, Se você... pessoal, a gente está à disposição de vocês. A gente vai As estar à dúvidas disposição que de tem, eu vocês. consigo responder aqui já. Tá WhatsApp, eu bom, estou à disposição de vocês e de se qualquer parte. quiser, Marcão, aí qualquer coisa a gente faz um bate-papo com a galera aí depois. Aham. Galerinha, nós temos algumas formas de seguir aqui na Prospera. Enfim, o Marcão vai falar com vocês. Nós temos imersões noturna, diurna. Tem, vocês seguem 6 meses conosco na sala pelo Zoom, tem grupo de alunos. Aqui realmente a gente está preocupado em colocar você na consistência. A gente pega você pela mão e leva lá. Enfim, Marcão passa aí para a galera e vamos que vamos, tá bom? Tá bom. Gente, muito obrigado mesmo pela oportunidade de falar um pouquinho aqui para vocês, tá bom? E estamos sempre às ordens. Vocês vão ver que a Prospera é diferente. Para quem se der a oportunidade de querer aprender um pouquinho conosco, vocês vão ver que a gente é diferente. Vocês vão sair com o operacional blindado, renovado e muito mais assertivo, tá bom? Valeu, gente. Obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho da gente aqui para vocês, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Marcão. Obrigado aqui também ao Cleverson, ao Luan, a Rafael. O Luiz Fernando não conseguiu participar. Para quem quiser ver essa conversinha depois, eu vou deixar disponibilizado para vocês, tá bom? Agradeço a todo mundo aí. Entre em contato conosco, qualquer coisa, passa no WhatsApp, tem o WhatsApp do Marcelo, Rafael, do Marco, a gente está à disposição de vocês. Muito obrigado, pessoal. Até mais. Valeu, gente. Um abraço, viu? Tchau.